Então o que eu preciso fazer para acessar um novo ano extraordinário? Eu preciso ouvir o que eu não ouvia. Eu preciso enxergar o que eu não enxergava. Eu preciso obedecer no nível que eu não obedecia. Se eu desejo viver a plenitude da vontade de Deus. Eu quero falar sobre uma das coisas que eu mais amo falar. Porque tudo começa a partir de uma palavra. E a palavra de Deus muitas vezes é compartilhada com homens de Deus através de uma visão. Deus usa de várias linguagens para comunicar à criação aquilo que Ele deseja. Ele fala pela palavra, Ele fala pelos profetas, Ele fala pelos sinais, Ele fala através de sonhos proféticos, Ele fala através de impressões do Espírito. Deus compartilha visões. E é interessante que a maior parte das perguntas que eu recebo sobre visão são pessoas tentando entender um método ou como funciona para. A clareza da visão daquilo que Deus fala, a sensibilidade do entendimento daquilo que Deus fala, não vem através de um método, vem através de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais sensível eu fico, menos engano eu tenho. Então esse relacionamento desenvolve discernimento. E o discernimento me faz ser mais assertivo. E uma jornada mais assertiva me faz perder menos tempo com coisas que não têm valor e correr a jornada que me foi proposta para correr. Paulo fala, eu combati o bom combate. Se ele combateu o bom combate, é porque existem outros combates que não são bons para você combater. Você precisa entender que quando a Bíblia diz que a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, significa que existem outros tipos de paz que não são a paz que vem de Deus. A Bíblia fala que a riqueza de Deus ela não acrescenta dores. Então existem outros tipos de riqueza que não são as riquezas de Deus. Irmão, se existe um combate errado, uma riqueza que não é de Deus, uma paz que não foi Ele quem deu, eu preciso reconhecer e entender que existem planos que eu tenho para o meu ano que podem não ser planos de Deus. Tem coisas na minha agenda que talvez não estejam na agenda de Deus. E como funciona caminhar debaixo de uma vontade de um Deus que conhece todas as coisas, me viu quando nada faltava, sabe o que eu preciso antes de eu ter consciência da necessidade, um Deus que passei na eternidade e trata ontem, hoje e amanhã como se fosse a mesma coisa. Irmão, como funciona acessar isso? Bom, se você caminha com Ele a ponto de saber quando é Ele quem fala, você vai se frustrar menos ouvindo quando qualquer um fala. Pega isso aqui, irmão. Tem mais gente parando na jornada de fé por conta dos ruídos que está ao seu redor do que por conta de gigantes de fato. Às vezes o inferno não precisa nem enviar um novo gigante para te abater, é só ele usar a boca de alguém ao teu lado para enviar um novo ruído e isso já te desanima. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Enquanto há homens de Deus caminhando debaixo de uma palavra de Deus, há centenas de homens que não ouvem a Deus sendo usados como bocas por Satanás para desanimar você, abater você, iludir você. Mas eu preciso entender que há uma palavra que foi liberada do céu sobre mim antes de qualquer ruído, opinião ou crítica humana ser levantada contra mim. Há uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa, e a palavra de Deus diz que todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Então o que eu preciso fazer para acessar um novo ano extraordinário? Eu preciso ouvir o que eu não ouvia, eu preciso enxergar o que eu não enxergava. Eu preciso obedecer no nível que eu não obedecia. Se eu desejo viver a plenitude da vontade de Deus. E é por isso que tantas vezes a gente se sente desanimado, porque a gente olha para o tempo presente, a gente esquece que há uma promessa que foi estabelecida antes dessa nova crise chegar. A gente olha para os gigantes recentes e a gente esquece que há um Deus que cuida de nós muito antes desse novo gigante se levantar. Guarda isso em nome de Jesus. Toda resistência que se levanta contra você no tempo presente é porque sabe que se você entender o que Deus tem para você,
e se mover debaixo dessas promessas e palavras, irmão, você vai se tornar imparável. A palavra de Deus diz: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Ele é aquele que muda leis, ele é aquele que contraria homens, ele é aquele que faz a história acontecer, mesmo quando homens dizem é impossível, os céus dizem já aconteceu. Os céus estão dizendo: se eu quero enxergar aquilo que Deus está fazendo, existe uma palavra ecoando dentro de você, existe uma agenda de Deus feita para você. Você já deve ter ouvido falar de planning, pessoas que pegam e planejam o seu ano. Isso é maravilhoso, mas precisamos submeter os nossos planos a Ele, porque o salmista diz: antes de cada um dos meus dias existir, o Senhor já havia escrito sobre eles no seu livro. O que a palavra está dizendo é que existe algo estabelecido por Deus para você sobre o teu ano. Então aquilo que para nós é surpresa, para Deus é decreto. Ele já declarou, Ele já estabeleceu. Existem surpresas de Deus esperando sobre a tua casa, sobre os teus recursos, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Agora, o que eu preciso fazer se eu quero viver as surpresas de Deus? Eu preciso fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é justo e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é pai e Ele, como um bom pai, sabe presentear os seus filhos. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que eu carrego, eu só carrego porque Ele depositou em mim. É Ele quem sustenta as promessas que fez. Então Ele é aquele que promete, sustenta o que prometeu e cumpre, se eu me posicionar a partir da promessa. Ele é aquele que enxerta a fé no coração do homem, sustenta você na jornada de fé e faz você viver cada uma das promessas que Ele te fez, se você permanecer onde Ele te pediu para permanecer, se você se mover quando Ele te pedir para se mover, se você confiar quando Ele te pedir para você confiar. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Não há nada que Deus te peça para fazer ou deixar de fazer que o fim dessa coisa não seja melhor do que o início dela. Se Deus está te pedindo para abrir mão de um relacionamento, creia nisso. Deus não está te punindo, Deus está cuidando de você. Se Deus quer mudar a geografia nesse ano, se Deus quer mudar cenários sobre você nesse ano, entenda: Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus estava em mesas que você não estava. Às vezes a gente não entende por que Deus nos tira de lugares, ou quebra alianças, ou muda cenários, amizades, geografia. Por que o Senhor fez isso? Eu hoje não sei, mas uma coisa eu sei: no tempo perfeito Deus vai me revelar que foi melhor obedecer mesmo me custando algo do que permanecer, porque no final vai me custar tudo. Você pega a história de Pedro. Ele acaba de viver um milagre, a maior pesca da sua história. Minutos depois, o que Jesus pede para ele? Para ele entregar o seu milagre. Você lembra daquela mulher aos pés de Jesus? A Bíblia fala que ela se lança aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com perfume caro, e ela começa a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. E a Bíblia fala que os homens que estavam naquela sala começam a se revoltar com a entrega dela. E começam a dizer entre si: se esse homem soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria ela tocá-la. E aí Jesus se levanta e ele fala: olha, vocês estão questionando a entrega dela, mas desde que eu entrei vocês não me deram um beijo, vocês não me ofereceram óleo, vocês não me deram água. Jesus está dizendo: olha, a entrega dela foi tão alta que denunciou a falta da entrega de vocês, e é por isso que vocês se doem. Porque a fé recompensa os que creem mesmo sem ver. A visão de quem caminha com fé não é uma visão natural, não é vista. É você ver o que Deus fala. É Deus falar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. É Deus soprar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente vê essa dinâmica no posicionamento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele dá graças e ele parte o pão. Ele não agradece depois da multiplicação, ele agradece antes de Deus multiplicar. A gente vê essa dinâmica de Jesus antes da ressurreição de Lázaro. Lázaro ainda não havia saído do túmulo, mas Jesus já agradece. Ele fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor sempre ouve a minha oração.
Um homem que caminha debaixo de uma visão de Deus não é um homem que desenvolveu uma técnica, não é um homem que naturalmente é visionário, não, é um homem que aprendeu a silenciar vozes e ouvir o que Deus fala. É um homem que aprendeu a fechar a porta e ouvir a Deus em secreto, porque aquele que o ouve em secreto também o recompensará. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Declaro comigo nessa manhã, diga: Pai, eu consagro ao Senhor tudo que eu faço, tudo que eu tenho, e eu creio que todos os meus planos para esse ano serão bem-sucedidos, porque a minha agenda, a partir de agora, se torna a expressão da sua. Diga: Pai, me dá discernimento para arriscar do meu ano projetos que não fazem parte do seu.